Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas do Oração Ação. Que hoje tenhamos um encontro tão produtivo quanto tem sido os últimos. Foi muito agradável fazer o último encontro, primeiro de uma série junto a Leon Denis, um dos pilares do Espiritismo, apontado inclusive por alguns autores como uma das alternativas para Kardec, porque para os grandes projetos no mundo espiritual sempre há uma alternativa. Nunca os grandes projetos se findam em uma única individualidade, exceto os superprojetos. Quem poderia substituir Jesus, não é? Mas com relação à revelação dos Espíritos, ao Consolador Prometido, Leon Denis seria uma alternativa a Kardec, aliás, uma excelente alternativa, um grande filósofo do Espiritismo, que também recebia mensagens, também era médium, e faria, sem dúvida, um trabalho espetacular nesse sentido. Hoje estamos continuando a falar sobre saúde, dentro da saúde, da autocura. A cura ou a participação na cura das nossas mentes. Imprescindível para todas as curas, até para o maior médico da história, Jesus. Ele, quando curava, falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou seja, sem a nossa participação não era possível nem a ele mesmo fazer os milagres, as curas que ele fez. O que, aliás, ele ratificou no todo do Evangelho, com frases como: buscai e achareis, busque o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. E a mais explícita de todas: ajuda-te que o céu te ajudará. É fantástico perceber que no mundo espiritual se repete o que acontece aqui na Terra. É impossível ajudar quem não quer ser ajudado, ensinar quem não quer ser ensinado, curar quem não quer ser curado. Muito bem. Vamos saudar os amigos de hoje: Regina Frutuoso, Mara Lúcia, Paula Fernandes, Andréia, Denise. Sejam todas muito bem-vindas. Que hoje tenhamos um encontro produtivo como tem sido os últimos. Estamos estudando de Leon Denis o livro Depois da Morte, que nós já trouxemos no nosso último encontro. Selecionamos dentro desse livro o capítulo 32, A Vontade e os Fluidos, já que ele possui algumas reflexões que a gente imaginou serem muito pertinentes para essa nossa busca por saúde, que no final das contas é a busca por felicidade. Vejam o conceito da Organização Mundial da Saúde sobre o que é saúde. Diz o órgão da ONU
que saúde não é ausência de doença, mas sim o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. E aí eu pergunto, haverá alguma ambição, alguma necessidade, algo dentro de um sonho de felicidade que esteja fora desse completo bem-estar biopsicossocial e espiritual? Eu, pelo menos, não consigo vislumbrar nesse momento. Então, para pensar hoje, ontem nós falamos sobre uma introdução geral a respeito da autocura e hoje vamos selecionar um aspecto fundamental na autocura, a primeira ferramenta da autocura, que é a vontade. Vamos falar de uma maneira geral da importância da vontade em nossas vidas. Certo? Muito bem. Nós conhecemos a lei da inércia. Estudamos na física e podemos olhar no dia a dia, especialmente no comportamento das coisas. O que diz a lei da inércia? Que se uma coisa, um objeto, está parado ou em movimento, ele tenderá a continuar assim, parado ou em movimento, indefinidamente, exceto se sobre ele incidir uma força em contrário. Dessa forma, um brinquedo de rodas andaria para sempre se não incidisse sobre as rodas, sobre o carrinho, algumas forças que o fizessem parar. Nós podemos citar ou visualizar três. A primeira, talvez a mais poderosa, a força da gravidade. A segunda, o atrito do eixo do carrinho com o próprio carrinho. Esse atrito já vai diminuindo a velocidade conforme o passar do tempo. E o terceiro que nós conseguimos perceber seria o próprio coeficiente de arrasto, a ação de resistência do ar, segurando também o carrinho. Se não houvesse essas três forças, ele andaria indefinidamente. Assim, é claro, também um objeto, se está parado, a tendência óbvia, aí é mais óbvia para todos nós, é ele continuar parado, exceto se uma força atuar sobre ele que o coloque em movimento. Essa lei, tão conhecida e tão facilmente percebida para os objetos, ela também serve para o comportamento, para os seres humanos. E isso é muito curioso para nós percebermos. No campo da saúde, por exemplo, uma pessoa tende a continuar doente, exceto se forças em contrário atuarem sobre a doença. Se for uma doença a partir de um vírus, a partir de uma bactéria, ou um remédio, um tratamento, ou as próprias defesas do corpo, é que tem essa capacidade de atuar sobre a força, sobre os vírus, as bactérias, e gerar a sua eliminação ou a sua neutralização, tornando o organismo assintomático ou, se preferirmos, curado, não é?
Eu sempre esqueço do microfone e ele dá realmente uma melhoria razoável para o entendimento dos nossos encontros. Então vamos lá. Está aqui. Isso é claramente inteligível, não é? Nós também, em termos de comportamento, se a gente apresenta um padrão de comportamento e o nosso cérebro e a nossa mente trabalha por padrões, tanto nós aprendemos a dar respostas para os problemas, quanto o nosso cérebro estabelece sinapses, caminhos, onde transitam os circuitos elétricos no cérebro, que tendem a dar respostas semelhantes ou iguais para problemas que nós identificarmos como iguais. Como água que tende a se concentrar no rio, porque as sucessivas chuvas vão estabelecendo caminhos que fazem as águas de uma certa bacia confluírem para o rio. Da mesma maneira que as chuvas estabelecem caminhos, os problemas também estabelecem pelas sinapses caminhos cerebrais que fazem as pessoas responderem basicamente da mesma forma. Isso no campo físico, no campo psicológico também. Há uma tendência, uma lei do mínimo esforço, que também é uma lei da física dos objetos, mas que também serve para o comportamento, que é a gente buscar um padrão, buscar uma rotina, para não ter que pensar, refletir, estudar e assim se esforçar demais para cada desafio da vida. Imagina se você, acordando, precisasse sempre refletir do zero sobre o que você precisa fazer. Qual é o mecanismo da mente? Claramente você procura identificar se trata de um dia da semana ou de um final de semana. E de qual dia, para aí sim você estabelecer, lembrar-se do que você terá que fazer naquele dia e começar a adotar as providências. Sendo que isso pode acontecer no decorrer já das pequenas providências automatizadas logo depois de acordar, como ir ao banheiro, alimentar-se, higienizar-se, escovar o dente, etc. E no decorrer dessas providências que são de todos os dias, a gente vai encaixando e programando as atividades que virão em sequência dessas básicas. Tudo isso são padrões de comportamento. Alguns são mais conscientes, outros menos conscientes. Alguns completamente inconscientes, que você repete sem nem ter noção de que está fazendo. Seja porque vem como uma herança animal, seja porque foram aprendidos sem que nós nos dessemos conta. Às vezes até indesejáveis por nós fazemos algumas coisas. Às vezes é um irmão que chega pra gente e nos revela isso. Puxa, você está fazendo tal coisa igualzinho à mãe ou igualzinho ao pai. E só então você vai se dar conta que está repetindo alguma coisa que lhe foi ensinada, sem que isso passasse pelo seu crivo, pelo seu entendimento, pela sua consciência. Está repetindo inconscientemente. Porque, como explica a psicologia, o cérebro funciona por camadas. Nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente, dos quais nós temos condições totais de nos dar conta, o consciente, condições parciais, o subconsciente, e condição nenhuma,
de nos compreender, pelo menos num primeiro momento, que é o inconsciente. São necessárias técnicas para fazer emergir o inconsciente, para nós podermos lidar com esse material, com essas características nossas. Então, qual seria essa força que agiria sobre um organismo para quebrar a tendência dele continuar doente? Inúmeras forças podem ser mobilizadas, mas mobilizadas por quem? Inúmeros tratamentos podem ser mobilizados em favor de um doente. Um menu fantástico de milhares de alternativas estão à disposição, algumas mais, outras menos, das pessoas, desde o chazinho, a água com açúcar, até os procedimentos mais complexos. Para todos eles, porém, uma ferramenta é fundamental: a ferramenta da vontade. A vontade é o mecanismo básico que vai interferir sobre os nossos padrões, inclusive sobre os padrões doentios, fazendo com que nós possamos reverter tendências ou acirrar tendências. Há pessoas que estão doentes, cuja doença vem, por exemplo, do cigarro ou de outros maus hábitos quaisquer, e a pessoa, mesmo tendo consciência do prejuízo do cigarro, da bebida, do excesso de comida ou de qualquer outro hábito pernicioso para ela, ela não só não reverte aquele hábito, como ela ainda aumenta, acirra aquele mau hábito. Por que uma pessoa faz isso? Porque sem que ela consiga dominar, ou seja, do inconsciente, ela tem uma pulsão, uma força de morte. Uma ideia inconsciente de morte que se expressa nesses hábitos que a conduzem à morte, sem que isso seja uma decisão consciente. Quero me matar, vou me matar. Mas ela busca ações que a colocam em evidente risco, dando as mais variadas justificativas. Mas se fôssemos pesquisar, e é importante que essa pesquisa aconteça, iríamos achar esse componente inconsciente da busca pela morte. É muito interessante pesquisar, então, se a vontade é a grande ferramenta, pesquisarmos essa vontade como item fundamental de qualquer processo de autocura, ou como qualquer processo de cura, já que toda cura depende também da autocura. Vamos ver o que fala Leon Denis? A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. A essência da alma, a força espiritual por excelência, a faculdade soberana, diz Leon Denis, é a vontade. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. O que ele está dizendo aqui? Quanto mais elevado for o espírito, mais a vontade vai ter uma capacidade de atuar sobre os fluidos. Isso é rigorosamente verdade, mas não pode encobrir o fato de que muitos espíritos, apesar de moralmente comprometidos, envolvidos com projetos de ganância, de destruição, de violência, de domínio de mentes, de obsessão, possuem uma grande capacidade
de interferência nos fluidos da natureza e nos fluidos das pessoas, nos fluidos da vida, porque tem uma vontade vigorosa, uma vontade forte, uma capacidade de concentração mental invejável. A concentração mental não depende da elevação do ser. Então, isso pode falar assim, então você está contradizendo o que Leon Denis falou? Não. Realmente, vamos reafirmar o que acabamos de falar. Os magos negros, os líderes do mal, são mentes poderosas que aprenderam a manejar a vontade de uma maneira muito forte, a focar o seu pensamento e com isso produzir os mais diferentes efeitos. Conseguem uma mediunidade, uma paranormalidade fantástica, a história está cheia disso. O próprio nazismo, até onde se sabe, era um verdadeiro celeiro de magos negros, tanto encarnados quanto desencarnados. O que faz o poder da vontade sobre os fluidos ser acrescido com a elevação do espírito, que é a fala de Leon Denis, é que quando o espírito se eleva, a cada passo que um espírito se eleva, ele vai estabelecendo parcerias para suas vontades, vai somando as suas vontades com outras vontades mais poderosas, mais elevadas, no limite, com a vontade de Deus. Jesus mesmo nos ensina que busquemos sempre que seja feita em nossas vidas a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Não é? Então, crescer espiritualmente é estabelecer parcerias do bem, parcerias da luz. E é dessa forma que a sua vontade se soma a outras vontades poderosas, multiplicando seus efeitos. Certo? No meio terrestre, os efeitos da vontade sobre a matéria são limitados, porque o homem se ignora. Nós não conhecemos o poder da mente. Isso a ciência fala pelo uso limitadíssimo que nós fazemos do nosso cérebro, e a revelação espiritual converge integralmente. Porém, nos mundos mais adiantados, o ser humano, que já tem aprendido a querer, impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses, que vão até ao prodígio. É o que na Bíblia se fala de milagres, que não são exceções à lei da natureza, são apenas leis da natureza que nós não compreendemos totalmente, né? Porém, nos mundos mais adiantados, o ser humano que já tem aprendido a querer impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses que vão até o prodígio. No espaço e nesses mundos, a matéria apresenta-se sob estados fluídicos de que apenas podemos ter uma ideia vaga. Assim como na Terra certas combinações químicas se produzem unicamente sob a influência da luz, assim também nesses meios, ou seja, nos meios espirituais, os fluidos não se unem nem se ligam, senão por um ato da vontade dos seres superiores. Vontade, a grande ferramenta, a grande arma em mãos violentas, o grande bisturi, o grande remédio, o grande caminho para a luz,
quando em mãos lúcidas. Que nós compreendamos a importância da vontade e observemos como está a nossa vontade. Interpretemos atos que nós não compreendemos, atos nossos que nós não compreendemos, como expressão de uma vontade inconsciente. Investiguemos essa vontade inconsciente para que cada vez mais nós estejamos na direção de nossas vidas. Crescer espiritualmente, crescer psicologicamente é passar forças, pensamentos, valores, padrões da pasta da inconsciência para a pasta da consciência. Quanto mais um ser conhece a si mesmo, mais ele está na direção de sua vida e também na direção da vida inteira. Por quê? Porque, como Leon Denis disse, mais ele vai poder atuar com consciência sobre todos os fluidos da natureza e sobre os fluidos até das outras pessoas. Por enquanto nós não temos um maior conhecimento sobre nós mesmos, às vezes o consciente quer uma coisa e o inconsciente age em outro sentido, fazendo das nossas vidas, das nossas mentes, um verdadeiro cabo de guerra e enfraquecendo drasticamente a nossa vontade. Vontade forte, poderíamos dizer assim, vontade capaz de promover curas e fenômenos prodigiosos, é aquela vontade integral, total, que integra o consciente com o inconsciente num chamamento, numa força que obedece a um mesmo sentido, que age de uma mesma forma, que não se boicota, que gera saúde e não doença. O que você acha disso? Não vale a pena a gente investir em si mesmo, no autoconhecimento, para sermos cada vez mais saudáveis, poderosos, vigorosos e diretores das nossas vidas? O que você acha disso? Que assim seja. Vamos então à nossa oração. Nos dirigindo aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, esses embaixadores de Jesus em nossas vidas, aos grandes orientadores aos quais estamos ligados, embaixadores de Jesus para a humanidade, ao próprio Jesus, embaixador de Deus perante a terra. Conectemo-nos com essas forças mais poderosas para que elas, pedindo a ajuda delas, para que nós sejamos cada vez mais autorreflexivos, compreendamos-nos cada vez mais através dos espelhos que a vida nos dá, que são as outras pessoas, que são as situações. Tudo é espelho do nosso consciente ou do nosso inconsciente. É manifestação das nossas reais necessidades através do que as pessoas trazem às nossas vidas. Aproveitemos os espelhos, reflitamos sobre nós mesmos e nos conheçamos como o grande método de cura de todos nós. Pai, queremos ultrapassar essa visão primária de gente boa e gente ruim. Gente boa, aquela que se afina com os nossos desejos, gente ruim, aquelas que se opõem aos nossos desejos. Queremos amadurecer e entender em tudo e por tudo a vida agindo
didaticamente, porque tudo é didático na escola de Deus, e agindo terapeuticamente, porque tudo é remédio, diagnóstico e tratamento no grande hospital de Deus. Que assim, conscientes da ação da vida nas nossas vidas, nós paremos de brigar, de nos desarmonizar com os fatos, com os outros, com a vida, para nos integrar com essas forças poderosas e amorosas que só querem a nossa cura, o nosso aprendizado e a nossa elevação, permitindo finalmente a vida em harmonia que nós tanto buscamos, por um lado, mas que até agora tanto temos boicotado, por outro. Graças a Deus, que essa consciência, que essa conexão com o bem transborde e seja a opção cada vez mais consciente de todos nós, de todos aqueles que nós conhecemos, de todos aqueles que passam pelas nossas vidas, de todos aqueles com os quais nós repartimos a terra, inundando toda a humanidade e todos os reinos da criação a uma vida de cada vez maior e mais lúcida boa vontade. Graças a Deus, um grande abraço para todos os amigos. Nosso próximo encontro, nós pensaremos a vontade diretamente ligada ao processo da cura, da autocura. Vem conosco? Compartilhe, espalhe esse processo. Vamos espalhar o pão, espalhar o remédio, espalhar a luz. Parar de reclamar das sombras e das doenças da humanidade e do mundo, para sermos em nós os remédios e a saúde e a luz que nós gostaríamos de ver no mundo. Que assim seja para você e para mim, remédios ao invés de veneno. Até a próxima, um grande abraço a todos.